A gente pensa muito na Bíblia como a base da nossa fé, e é mesmo. Só que, às vezes, a gente esquece que a Bíblia, ela não existia desde o início. A verdade, sim, mas a Bíblia não, né? Então, fazendo uma divisão um pouco sistemática da coisa, até Moisés não tinha Bíblia. Moisés foi quem, vamos dizer assim, começou a Bíblia, né? Ela começou com Moisés. Mas Deus já falava, né? E a gente tem muitas passagens na Bíblia que mostram isso. Eu não vou pegar nenhuma específica aqui agora, mas a gente conhece, né, os relatos da Bíblia a respeito de Adão, por exemplo, que Deus se encontrava com Adão, né? Que privilégio, né? Deus se encontrava com Adão todos os dias no jardim para poder bater um papo. Só Deus sabe o que ele conversava lá com Adão, né? Imagino pedir um relatório das coisas e tal, mas, né, Deus falava com ele. Depois a Bíblia fala que Deus, isso eu vou pegando só alguns exemplos, tá? Obviamente houve outros, mas pegando só alguns. Enoque, a Bíblia fala que ele andou de uma forma tão íntima com Deus, e pelo menos essa é a leitura que eu faço, né? Se eu fosse reescrever a passagem, eu diria algo do tipo, Enoque era tão íntimo de Deus, que Deus falou, quer saber? Vem para cá. Né? Tá muito complicada essa distância nossa, você aí na terra, eu aqui, vem para cá logo, né? É mais ou menos o que aconteceu. A Bíblia fala que ele andou com Deus e Deus o tomou para si, né? Então Deus falava com Enoque, né? Existe até um livro apócrifo que a gente não sabe, né? A gente não considera como um livro inspirado, mas disse, né, tradicionalmente, que é uma revelação que Deus deu a ele, a Enoque, né? Noé, né, Deus também falou diretamente com Noé, mostrando o que ia acontecer, né, em relação ao dilúvio e tal. E Abraão, né? Abraão talvez o símbolo máximo aí dentro desse período, porque Abraão também teve uma intimidade tão grande com Deus, que Deus chamou ele de amigo, né? Ao ponto de Deus revelar coisas a Adão, em Abraão, e ainda dizer assim, por um acaso eu vou fazer alguma coisa e não vou contar para o meu amigo Abraão. Rapaz, que moral, meu. Fala a verdade. É uma coisa assim de arrepiar, né? A gente faz a gente se sentir minusculamente nada, né? De pensar que Deus falou isso com um cara, né? Um ser humano, né? Então, Deus já falava. E eu vou daqui a pouco falar um pouco sobre a questão da tradição oral, mas isso é uma coisa até histórica, né? Não sei se tem algum historiador aqui para dar um suporte, acho que não, né? Mas antes que houvesse escrita, já existia aquela questão da tradição oral. Até hoje, na verdade, existe, né? Os índios brasileiros, por exemplo, né, tem as tradições que eles passam de pai para filho, depois para o neto e tal. Então, essa revelação de Deus, ela já vinha passando, né? Ela já vinha acontecendo antes mesmo de existir a Bíblia. Então, a Bíblia começou a ser escrita mais ou menos, essa data aí é só mesmo para a gente ter uma base, mas é uma data assim muito polêmica, né? Não existe uma certeza disso aí, mas é mais ou menos por aí. Ela foi escrita 2.400 anos depois que Deus criou o mundo, ou Adão, dependendo do ponto de vista, né? Então, assim, é um período de tempo bem grande, né? Sem Bíblia, né? Interessante isso. O objetivo da Bíblia é justamente Deus comunicar para nós o que Ele quer. Então, assim, enquanto houve aquele período no passado em que, não sei se a gente pode dizer assim, que era possível, né? Ou que Deus desejava daquela forma, né? Se comunicar diretamente com cada um, né? Individualmente, não precisou da Bíblia, não precisou de nada escrito, né? Mas aí chegou um momento em que Deus, vamos dizer assim, obviamente que dentro da sua vontade, né, dentro do seu plano, resolveu, vamos começar a deixar essa coisa por escrito, né? E aí começou com Moisés. Fala aqui. A hora que você quiser. 2.400 depois da criação. Na verdade, no caso de Moisés,
a gente acha, e tem até algumas indicações da Bíblia de que foi assim, começou na pedra, né? Começou a escrever na pedra. A progressão da escrita é mais ou menos... Oi? Não, é porque assim, o que é a Bíblia? A Bíblia é um livro só? É e não é. Né? É e não é. Para nós hoje é um livro só. Mas na verdade a Bíblia é uma coleção, né? Então essa coleção começou com Moisés, né? Aí é que tá, a gente não sabe, porque de acordo com a história, né, com a ciência histórica, ali mais ou menos na época de Moisés, na verdade um pouco antes, na época de Abraão, já existia escrita, né? Abraão viveu, eu agora não sei se eu vou falar certo, mas Abraão acho que viveu mais ou menos uns 400 anos a 500 antes de Moisés. Já se descobriu que a cidade onde Abraão viveu, que é Ur, né? Ur dos caldeus, assim, a ciência é engraçada, eu amo ciência, mas a ciência tem horas que é completamente estúpida, porque assim, se não tiver prova, eles falam, não existe. Aí daqui a pouco descobre, não existe, sabe? O tempo todo isso acontece na história, na ciência em geral, né? Então até algum tempo se dizia que a escrita não existia no tempo de Abraão, por exemplo. E o que foi que descobriram? Descobriram que Ur dos caldeus era uma cidade tão desenvolvida em termos de cultura que tinha biblioteca. Tinha biblioteca em Ur dos caldeus. Eles já faziam, eu achei interessante, vi isso outro dia, eles faziam registro de compra e venda de material, de colheita, né, de alimentos e tal, tudo nas tabuinhas de barro. Então, nesse período aí, me parece que era mesmo pedra. Escrevia na pedra, na argila, né? Os pergaminhos, eles só foram surgir mais para frente. Na época do Novo Testamento já estava estabelecido, né? Antes até do pergaminho teve o papiro, né, que é do Egito. Eu até vou ver se eu lembro na aula que vem, vou trazer um papiro para vocês verem, talvez alguém nunca tenha visto, né? Eu tenho lá um negócio que trouxeram para mim do Egito, que é um desenho feito na folha de papiro. Interessante. Então, respondeu? Certo? Então, assim, começou lá com Moisés, foi o primeiro livro a ser escrito da Bíblia, até por tradição, porque a gente não tem como ter certeza absoluta disso, né? Mas foi Gênesis, escrito por Moisés. O primeiro livro foi escrito cerca de 1400 anos antes de Cristo. Isso. Aí o Novo Testamento, no próximo... já depois de Cristo, né? No final do primeiro século, depois de Cristo. Isso. Então a gente tem um período, daqui a pouco eu vou falar disso, mas o período de composição, né, entre Gênesis e Apocalipse dá mais ou menos uns 1500 anos. Então quando a gente para pensar assim, analisar a situação, é um período muito longo, né? Quer dizer, é mais ou menos até o descobrimento do Brasil. De Jesus até o descobrimento do Brasil foi o período que se escreveu a Bíblia, né? Depois a gente vai voltar a falar disso, né, sobre essa questão até da unidade da Bíblia, que isso é uma das coisas mais fantásticas, né? Livros escritos por pessoas tão diferentes num período tão grande de tempo e ao mesmo tempo existe uma unidade de pensamento ali, né? Bom, eu queria falar sobre essa questão do conceito de inspiração, porque isso também é importante para a gente compreender a natureza da Bíblia. Teologia é bom, mas teologia não é necessariamente conhecimento bíblico. Consegue entender isso? Teologia é uma filosofia ou um estudo científico, entre aspas, que não chega a ser científico, né, mas acadêmico, vamos dizer assim, sobre uma religião, né? Até que a teologia não trata só do cristianismo, né? Por que eu estou falando isso? Porque a teologia formula alguns conceitos que muitas vezes não são exatamente aquilo ali. Então, por exemplo, existem dois conceitos dentro da teologia cristã que falam o seguinte: um diz, a Bíblia é a palavra de Deus. Então significa dizer que tudo que está ali, ou Deus falou, ou Deus quis que tivesse ali, né? Dependendo de como você argumente. Já uma outra corrente fala, não pode. A Bíblia não pode ser a palavra de Deus, porque na Bíblia tem o diabo falando. A Bíblia tem os amigos de Jó,
que falaram coisa errada. Então a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. Então existem essas duas teses, né, essas duas teorias. Ou a Bíblia é, ou a Bíblia contém. Qual é a verdade? Quem está certo? Né? Bom, o que é inspiração? Como é que a Bíblia surgiu? A gente tem inclusive a resposta disso. Eu até vacilei, não botei aqui o versículo, mas isso está escrito lá em 1 Pedro, se não me engano. E Pedro fala o seguinte, que nenhuma profecia da Bíblia foi falada, foi proferida por vontade do homem, mas os homens foram inspirados por Deus para poder falar aquilo, né? Esse conceito de inspiração, ele na verdade existe, até já existia dentro do conceito do paganismo, e a mitologia grega, por exemplo, fala das musas. É uma palavra que a gente até conhece, talvez a gente não sabe nem o que é, né? Mas aquela coisa de musa inspiradora, não tem um negócio assim? Poxa, o cara fez uma obra de arte, deve ter tido uma musa inspiradora. A musa inspiradora não é uma mulher bonita que ele viu, não, e inspirou, não. A musa era tipo um espírito que inspirava o artista. Então o cara estava ali de boa, daqui a pouco o espírito chegava e fazia um negócio qualquer lá, o cara, rapaz, vou pintar a Mona Lisa, né? A ideia era mais ou menos essa. Isso é inspiração de fato. No caso de Deus, né, da Bíblia, o que a gente entende é justamente isso. Deus soprou, né? Inclusive inspiração tem a ver com, né, o ar. Então a ideia da inspiração é justamente essa. Deus inspirou, Deus motivou, Deus capacitou aqueles homens, Moisés, Esdras, né, Samuel, quem mais escreveu aí os livros da Bíblia, a escreverem os livros. E, inclusive aí, ó, a palavra inspiração tem esse sentido, sopro para dentro da mente, né? Então, na verdade, se a gente for fazer uma tradução mais espiritual, a gente poderia dizer assim, o Espírito de Deus entrou, né, naqueles homens e deu a eles o que eles iam escrever. O interessante é que, a gente fala mais sobre isso também mais para frente, mas isso não tirou de cada autor a sua particularidade, né? Porque a gente sabe que Deus não manipula a pessoa, né? A gente, por exemplo, vê experiências de pessoas que são tomadas pelo Espírito, por exemplo, a profetizar, né? Mas a pessoa não fica, não, ela está normal, Deus falou com ela, Deus me falou isso, né? Então a inspiração da Bíblia é a mesma coisa. Deus não pega o cara e o cara vira um robozinho, porque muita gente tem essa ideia, né? Existe essa ideia de que a Bíblia foi escrita tipo Deus, agora escreva isso, e para esse ponto não, tire, vírgula, não foi assim que aconteceu. Deus deu a inspiração e o cara ou a mulher, né, acho que a maioria foram homens, né, que escreveram, eles escreveram com o estilo deles, com a sabedoria que eles tinham, com o nível cultural inclusive que eles tinham, mas sob a inspiração de Deus, né? Quer levantar a mão aí? Então, 2 Pedro, né? 2 Pedro 1. Essa ideia de Deus ditando, né, ou manipulando os autores é chamada de teoria do ditado. Eu não estou numa posição aqui de ficar dizendo o que teologicamente é certo ou errado, mas a meu ver, pelo que a gente percebe na Bíblia, isso é meio incompatível, né? Então, Deus não ficou ditando palavra por palavra o que foi dito. Isso, inclusive, leva a gente até a entender certas coisas da Bíblia que muitas vezes são difíceis. Então, por exemplo, você pega 2 evangelhos diferentes e você encontra relatos diferentes. Como é que você explica isso? Né? Até para o incrédulo. Tá vendo? A Bíblia está errada. Em Mateus fala que foi 2 endemoniados. Em Lucas fala que foi um só. De repente, até o contrário, estou trocando as bolas aqui, só para dar exemplo, né? E aí, quem está certo? Né? Mas é que está o detalhe da história. Cada um falou aquilo que viu ou que procurou saber, né? O próprio Lucas, por exemplo, ele fala, eu não fui testemunho ocular. Eu saí perguntando, né? Então, essas pequenas discrepâncias que existem, que não chega a ser contradição, né? Mas realmente existem
algumas pequenas discrepâncias que revelam que quem escreveu, muitas vezes não tinha nem a capacidade de escrever um relato tão elaborado quanto, por exemplo, Paulo, que era um cara que dominava o grego, que era um cara cheio de cultura, né? Então isso tem que ser levado em consideração. Mas isso desmerece a palavra de Deus? Não. Porque o cara só escreveu aquilo que Deus inspirou ele a escrever, né? E Paulo, novamente, é um exemplo muito interessante disso. Paulo chega a dizer assim, irmãos, não foi Deus que me falou isso, eu estou dando a minha opinião pessoal. Eu acho isso, isso e isso. Aí logo em seguida ele fala assim, mas agora não digo eu, o Senhor diz isso, isso e isso. Então ele mesmo fazia essa diferença, o que eu estou falando aqui é a minha opinião, mas agora eu vou falar o que Deus está falando, né? Paulo era profeta, né? Exato, o contexto é esse, né? Que é a opinião dele, né? Exato. Então, deu para entender essa questão da inspiração, né? Deus capacita, né? Capacitou esses homens, né? A escreverem. Aí é aquele negócio que eu falei, né? A Bíblia é o contém, né? Então, na verdade, eu reformularia a coisa na seguinte frase: a Bíblia é a palavra de Deus à medida que contém tudo o que Deus desejou que fosse escrito. E é interessante a gente pensar nisso também, porque tem coisas que Deus não revelou, né? Tem coisas que Deus não quis revelar. Um exemplo bem óbvio disso, mas talvez até pequeno dentro do todo, né, da Bíblia, é quando João está lá escrevendo uma profecia, ele está vendo uma visão e descreve tudo. Aí ele fala assim: naquele momento os trovões soaram e eu ia escrever o que os trovões falaram, mas o Senhor disse: não, isso aí você não escreve não. E ele não escreveu, né? Então, só está escrito o que Deus quis que estivesse escrito. Então, nesse sentido, a gente pode dizer com toda certeza: a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o livro de Deus, escrito pela mão do homem, claro, né? Tem um pastor até muito engraçado aí que ele fala isso. Ele fala assim: não entendo porque as pessoas questionam, porque um livro, a Bíblia é um livro escrito pelos homens. Mas você queria fazer escrito por quem? Por um jegue? Né? Por um animal? Tem que ser escrito pelo homem mesmo, né? Como é que Deus escreveu um livro? Deus é Deus, né? Então ele usou as pessoas para escreverem aquilo que precisava, né? Então vamos falar um pouquinho das fases, né, da revelação de Deus. A gente, como eu falei no início, existia um período onde não existia a palavra escrita, não é? Então, de Adão a Moisés, mais ou menos um período de 2.400 anos, Deus falava com as pessoas pessoalmente. Então, por exemplo, com Adão, Deus falava pessoalmente, né? Gênesis 3:8. Mesmo depois da queda, mesmo com o afastamento do homem, de Deus, né? O homem de Deus, Deus continuava a falar. E, inclusive, a gente, é um detalhe interessante, que eu não sei se alguém já notou isso, mas existem muitas passagens na Bíblia que a gente não sabe como Deus está falando com a pessoa. Deus está falando lá, mas não fala assim: então o Senhor apareceu e falou. Ou então fulano e tal teve um sonho. Algumas vezes acontece isso, né? Mas, tem um ou outro que teve uma visão. José teve um sonho, né? Abraão teve o privilégio de ver Deus, foi lá na casa dele. A Bíblia fala que chegaram 3 homens, se assentaram e era o Senhor falando com ele ali, conversando cara a cara, né? Mas tem muitas situações que a gente não sabe como é que Deus estava falando. Podia ser por sonho, podia ser um anjo, podia ser de repente um êxtase, até que a pessoa estivesse tendo, né? Mas de qualquer modo Deus falava. E um outro aspecto interessante, que isso aqui vai ser talvez uma novidade para a maioria aqui, é de perceber por que as pessoas viviam tanto tempo. Adão, por exemplo, viveu quase 1000 anos, né? 900 e tantos anos. Matusalém, 900 e tantos anos, né? E a gente percebe que nesse processo de passar o conhecimento, que eu falei na tradição oral, isso foi primordial. Porque na nossa situação hoje, por exemplo, a distância, para mim, já é muita, né? Mas a distância do meu avô para mim, em comparação a esse período de 2.400 anos, é nada, né? É nada, talvez chegue a 100 anos, talvez, né? Mas existe um detalhe interessante, que entre Adão e Abraão só teve 3 gerações de tradição oral. É como se
Não foi, tá? Só a título de exemplo. É como se Adão fosse o bisavô de Moisés. Porque entre eles, na verdade, tataravô, porque tem mais uma geração, né? É como se tivesse só 3 gerações entre eles. Aí, onde entra esse quadro aqui interessante. Aqui não tá todos os nomes que aparecem lá naquela cronologia de Gênesis 10, tá? Não, ou melhor, genealogia, né? Não tá todo mundo ali, tá bom? Eu só botei os principais para vocês perceberem. Considerando que o ano de Adão foi o 0, né? O ano 0 foi em Adão. Adão viveu 930 anos. Só que Matusalém, que veio lá na frente, até se alguém abrir aí, eu estou sem Bíblia aqui, por que pareça. Mas se alguém abrir a Bíblia aí e der uma olhada na genealogia, você vai ver que Matusalém veio tipo, acho que umas 6 gerações na frente de Adão. Né? Veio 7, né? Filho de Adão, aí depois vai vir não sei quem, depois vai vir Enoque e vai vir Matusalém. Só que, antes de Adão morrer, Matusalém já tinha nascido e já tinha vivido aqui bem uns 200 anos, né? Então, não entendi nada. São 8, né? Fala aí, 8 gerações. Quer dizer, se for contar na minha história aqui, na minha genealogia, eu não sei quem é que está na 8ª geração acima de mim. Não faço a mínima ideia. Inclusive já tentei descobrir. Não faço a mínima ideia. Muito difícil, né? Então de Adão a Matusalém se conheceram. Depois de Matusalém a Noé, inclusive aqui tem um detalhe interessante, Matusalém, se não me engano, Matusalém ele era ou era avô ou era bisavô de Noé, né? São 3 gerações, né? Entre Matusalém e Noé, 3 gerações. Eu quando fiz isso aí não me atentei para esse detalhe, seria interessante falar, né? Então, olha que interessante, Matusalém morreu no ano do dilúvio. Ele não morreu no dilúvio, ele morreu no ano do dilúvio. Deus devia gostar dele, né? Pensava, vou deixar de morrer antes do dilúvio, né? Então, Noé conheceu Matusalém, o cara que viveu mais tempo, né? Viveu 969 anos. Deus me livre, já pensou? Quase 1000 anos. Naquele tempo devia ser bom, né? Hoje eu particularmente não sei se eu queria. 600 anos o cara tava. Exatamente. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas assim, era basicamente, né? Inclusive antes do dilúvio nem carne não se comia, né? É a indicação que a Bíblia dá. Mas assim, muita gente teoriza que não apenas a alimentação, né, ajudava nesse processo aí, mas o próprio mundo em si, a terra, né, a atmosfera era diferente. Porque, de fato, não precisa ser muito gênio, né? A atmosfera de 100 anos atrás era melhor do que a de hoje. Já basta dizer isso, né? Não, o pecado já tinha. Já tinha pecado. De fato assim, é uma coisa que a gente não sabe, a gente só pode especular, né? Mas o mundo era diferente antes do dilúvio, com certeza era. Porque quando acontece o dilúvio, ninguém mais vive tanto tempo assim. E um fato interessante é que outros povos, inclusive acho que os sumérios, é onde tem a história de Gilgamesh, né? Gilgamesh, né? Os sumérios, eles falam também de reis que viveram não sei quantos anos. O deles é um pouco mais exagerado, né? Eles falam tipo coisa de 2000 anos e tal. Mas eles também falam sobre uma duração muito longa da vida das pessoas no período pré-dilúvio, né? Então isso é interessante. Aí pronto. Noé é o pai de todo mundo, né? Porque a terra foi varrida, Noé recomeçou tudo e ele tinha um filho chamado Sem, foi o pai dos povos semitas, e Abraão vem dessa linhagem, né? Então assim, Abraão, também esse detalhe alguém me ajude aí, a geração de Abraão depois de Sem, também acho que foi umas 6 ou 8, não foi não, vê aí. Pô, tu sabe de qual isso aí, velho? Era pra tu estar aqui falando. Misericórdia.
Isso aqui é cabeção. Vá. Mas vocês vão ver que é uma distância longa também entre 100 e Abraão. Basta dizer o seguinte, Basta vocês notarem o seguinte aqui, ó. O dilúvio aconteceu, segundo a contagem que a gente faz lá, em 1656. Abraão nasceu em 2008, no ano 2008, quer dizer, de 1656 para 2008, dá bem uns 400 anos, não dá? Quase, né? Por aí. É uma distância grande também, né? Mas aí quando a gente vê a questão da tradição oral, Abraão recebeu uma tradição vinda de Adão que só passou por 3 pessoas. Isso é muito interessante, né? Então significa que quando chega no tempo de Abraão, Abraão não está ouvindo uma história assim muito distante. Abraão não está ouvindo um relato que foi muito mexido, né? Porque a gente poderia, né, comparativamente dizer que o tataravô dele está contando a história. Não é uma coisa longa, né? Então, pois é, mas assim, na verdade, é uma interpretação que se tem dessa passagem, mas eu já li vários comentaristas dizendo que a leitura do hebraico, ela muda um pouquinho o sentido. Então assim, Taini, para quem não entendeu, aí Taini está falando de uma passagem que tem, Deus dizendo assim, que ele jurava por si mesmo que o tempo do homem seria de 120 anos. Geralmente a gente acha que Deus está dizendo que daquele momento até o dilúvio seria 120 anos. Mas na verdade o que Deus está falando é que... Não, desculpa, é o contrário. As pessoas acham que os homens vão passar a ter 120 anos, né? É o que normalmente a gente pensa. Mas na verdade o que Deus está falando é que daquele dia que ele está falando ali, até o dilúvio, deu 120 anos. Entendeu? Ele não está dizendo que o homem ia ter 120. E de fato, não pode, porque teve gente que viveu mais de 120. Se você for ver aí, no tempo de Abraão, inclusive, deixa eu ver, Abraão mesmo, viveu 175 anos. Então Abraão já ia estar contrariando essa ideia, entendeu? Mas de qualquer modo, caiu drasticamente. Depois do dilúvio, não teve ninguém que viveu, por exemplo, 200 anos. A gente não tem relato bíblico. Se teve, ficou lá escondido. A gente não sabe. Mas provavelmente não. Bom, beleza aí? Primeira fase foi essa tradição, né? Foi uma tradição passada. Quando a gente pensa também, eu falei de Abraão recebendo a tradição, mas até quando a gente pensa em Moisés, né, o pulo apesar do tempo das pessoas terem diminuído, mas o pulo de Abraão, Isaac, Jacó, que foi na verdade a pontinha ali, né? Até chegar em Moisés, foi mais 2 gerações, 3 gerações, né? Então, o próprio Moisés, a gente não sabe disso, a Bíblia não, é uma das coisas que a Bíblia não fala, a gente não sabe até que ponto Moisés conhecia Deus. Moisés foi criado no palácio do faraó, mas ele, para quem só viu os filmes, tá? Os filmes estão errados, viu? Tá? A Bíblia fala bem diferente a história. Porque ele foi criado pela irmã dele. Lembram disso, né? Então, apesar dele ter sido criado no palácio de faraó, mas ele foi, na verdade, criado pela própria irmã. E ele sabia que ele era hebreu. Ele não... Porque o filme dramatiza, meu Deus, eu sou hebreu. Não, ele sabia que ele era hebreu. Provavelmente ele também conhecia a tradição, né, da religião hebraica, né, de Deus. Mas a gente não sabe até que ponto ele vivia isso, até que ponto ele conhecia Deus de verdade. Eu acho, com letras maiúsculas, eu acho, que Abraão era tipo Jó, assim, sabe? Inclusive diz... Ou Abraão não, estou falando errado, Moisés. Moisés era tipo Jó. Inclusive dizem que quem escreveu Jó foi Moisés. Eu acho que a história de Jó é bem parecida com a história de Moisés. Ele conhecia Deus de ouvir falar. Mas chegou um momento que ele teve uma revelação direta. Tanto é que Deus tem que dizer, eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Porque ele, primeiro que nunca tinha visto Deus, né? Pouca gente viu. Mas até aquela situação ali para ele era nova, né? Então Deus teve que se apresentar a ele, beleza? Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, né? Então quando começa essa nova fase aí com Moisés,
e ela se estende até Malaquias, vai um período de mais ou menos 1.100 anos, que também é um período bem longo, né, entre um e outro. E nesse período, todos os livros do Antigo Testamento foram escritos. Essa divisão aí que eu coloquei, inclusive, é a divisão da Bíblia hebraica. Eu botei aí para ficar até mais conciso, porque a nossa Bíblia, né, a nossa divisão cristã, assim, só mesmo por questão, vamos dizer assim, estética, né? Mas divide em históricos e proféticos, profetas maiores, profetas menores, né? Mas a divisão tradicional do judeu é essa, é lei, profetas e escritos. Então a lei são os 5 livros de Moisés. Os profetas não engloba só os livros dos profetas, mas também engloba Samuel, engloba Juízes, Reis. Tudo isso é considerado livros proféticos. E os escritos, que são os livros de Davi, de Salomão, né, e os que foram escritos um pouquinho mais tarde, como Esther, Neemias, né? Então, 1.100 anos. Dos evangelhos ao Apocalipse, depois a gente entra mais no detalhe de quem veio primeiro, né? Mas foi um período de mais ou menos 70 anos entre esses dois. E aí, quando você junta com um período de 400 anos entre Malaquias e Jesus, você tem um período bem grande, né? De mais de 1.500 anos entre Moisés e João, né? Lá no Apocalipse. Então, o período de composição, ou seja, o tempo em que foram escritos os livros, somando tudo, dá mais ou menos 1.200 anos. Então, eu tenho para mim que essa é uma das características mais fascinantes da Bíblia, é o fato de você ter um livro que foi escrito ao longo de 1.200 anos, naturalmente por pessoas totalmente diferentes, de épocas diferentes, até de cultura diferente, porque a cultura vai evoluindo, né? E, no entanto, que você consegue ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e perceber que existe uma unidade ali, né? Mesmo que você perceba as diferenças, você compara o período de Moisés com o período de Jesus, é totalmente diferente, mas a história está ali, né? Inclusive aquela questão da história da salvação, né? A história da salvação já está em Gênesis. Em Gênesis, Deus já está falando da serpente, que o descendente da mulher vai pisar na cabeça e tal. Depois chega Moisés e fala, virá aquele que reinará, vem um profeta maior do que eu, né? O próprio judeu reconhece isso, ele não reconhece que Jesus é o Messias, mas ele reconhece que tudo isso já era profecia messiânica, né? Já eram profecias que Deus estava dando, já profetizando, né? Ou prometendo o Messias, né? Quando a gente chega na parte dos autores, eu queria só, não vamos entrar muito em detalhe nisso, a gente meio que já sabe dessa diversidade, né, dos autores da Bíblia, mas eu gosto sempre de destacar a diferença cultural de cada um deles, porque apesar de que todos eles eram hebreus, né, de Moisés até João, todos eram hebreus, eram descendentes, né, de Abraão, mas o tempo que eles viveram era totalmente diferente. Então, quando você pega, por exemplo, a situação de um Pedro, né, que, por sinal, a gente acha que ele era analfabeto, talvez nem fosse, mas provavelmente era, né, um pescador, não teve aprofundamento de estudo, na própria Bíblia, na própria Torá, né, na Bíblia hebraica, ele talvez não tivesse a profundidade ali, ele eventualmente ia na sinagoga, ou ia sempre na sinagoga, ouvia aquilo lá, mas ele não tinha aprofundamento, porque ele não tinha como estudar rotineiramente aquilo, né? Lembre-se que não tinha Bíblia, o povo não levava para casa, tá? Ninguém ia para a sinagoga levando um rolo da Torá debaixo do braço, não, o rolo ficava lá, na sinagoga. O cara, se quisesse ler, tinha que ir lá, ou então participar de uma escola rabínica, isso já no tempo de Jesus, né? Então, Pedro era nesse nível aí. Moisés, num nível totalmente diferente, educado na ciência dos egípcios. Se bobear, ele não era, né? Mas se bobear, Moisés sabia fazer até mágica, né? Porque era uma ciência que se estudava, né? Astrologia e tal. Então, assim, Moisés era mais cabeção. Moisés era meio que Paulo, né? Cultura top. Pedro já era mais povão, né? Não tinha muito conhecimento. E, no entanto, a gente tem os dois juntos na Bíblia e consegue ver os dois juntos
falando a mesma coisa, né? E coerentes, né? Coerentes um com o outro. Um não anula o outro, um não fala uma coisa, pô, mas Moisés fala um negócio aí, mas Pedro esculhambou o negócio todo aí. Não, ele pega o fio condutor certinho, né? Então é a prova de que Deus realmente está por trás disso aí, né? Então, Moisés foi educado como príncipe e era pastor de ovelhas também, porque durante 40 anos ele pastoreou, né, as ovelhas do sogro. Josué era um soldado. Samuel era juiz e profeta. Esdras era um escriba, ou seja, ele copiava, né, era um copista da própria Bíblia, né? Embora ele também tivesse alguma profissão anterior que a gente não sabia bem qual era lá na Pérsia. Neemias era mordomo do rei da Pérsia. Davi, pastor de ovelhas e posteriormente se tornou rei. Salomão também, mas já teve uma educação melhor, foi educado como príncipe, né? A sabedoria de Salomão, tirando a parte até de Deus, né, nele, mas ele já tinha um nível de conhecimento diferente. Isaías a gente não sabe de onde veio, mas a gente sabe que ele era de origem humilde. Provavelmente capinava a terra, o trabalho dele era esse, né? Ezequiel e Jeremias, por outro lado, já eram sacerdotes. Então já tinha um conhecimento mais aprofundado da Bíblia, né? Já tinha um nível cultural talvez um pouco melhor. Amós também era pastor. Oséias provavelmente era padeiro. A Bíblia não fala isso, mas existem umas referências que os judeus costumam dizer que provavelmente ele era padeiro. Daniel foi um estadista no reino da Babilônia e da Pérsia. E alguns salmos foram escritos por levitas do templo, né? Como por exemplo Asaf, tem um outro famoso também, esqueci o nome do outro agora, mas existem lá alguns que eram levitas, né? Que foram separados para esse fim aí. Então a gente tem uma variedade enorme, né, de pessoas. Ao todo são 40 autores, né? Novo Testamento, a gente encontra também essa distinção. Mateus era cobrador de imposto, Lucas era médico, João e Pedro eram pescadores, Paulo era fariseu e fabricante de tênis, mas como fariseu, a cultura dele era, né, talvez o mais culto de todos aí no Novo Testamento era Paulo. Tiago e Judas, que eram irmãos de Jesus, a gente não sabe o que eles eram, mas é provável que eles também fossem carpinteiros, né, ou pedreiros. Inclusive tem um detalhe interessante, descobri isso esses dias, que existe uma teoria que a gente fala muito que Jesus era carpinteiro, né? Mas que o termo grego para a palavra não designava só quem trabalhava com madeira, mas também quem construía a casa. Então talvez Jesus não fosse só carpinteiro, ele podia ser pedreiro também. Ele podia construir casas também, porque a gente tem aquela ideia de Jesus fazendo mesa, né? Fazendo cadeira e tal, mas de repente Jesus construía casa também, né? E de repente os irmãos dele também tinham essa profissão, né? E no caso aí, como eu falei, embora todos eles fossem de períodos diferentes, ou melhor dizendo, de períodos culturais diferentes, mas todos eles eram hebreus, né? Descendiam de Abraão. Os únicos que não eram, quer dizer, eram de linhagem, né? Pelo menos Moisés era da linhagem hebreia. Inclusive, essa informação que eu botei está errada, já vou dizer logo. Moisés era hebreu sim, tá? Ele nasceu no Egito, mas ele era hebreu. Lucas, existe uma dúvida sobre Lucas, porque a gente costuma dizer que Lucas era gentio, e a maioria dos estudiosos da Bíblia dizem que Lucas era gentio, mas existem algumas evidências, não diria nem evidências, mas algumas pistas, que também levam a gente a crer que ele era um gentio convertido ao judaísmo, porque ele tinha um conhecimento muito profundo do judaísmo. Ele não era aquele cara que de vez em quando ia na sinagoga, sabe? Parece que ele era uma pessoa que vivia mesmo o judaísmo. Ou então, ele era judeu, mas o nome dele está enganando a gente. Porque o nome dele não é um nome judeu. É um nome grego, né? Mas como as pessoas tinham nomes, de fato, de várias línguas, né, diferentes, por exemplo, Mateus, ele me parece que tem um nome grego, né? Tem um outro que é mais evidente, agora não lembro quem é, mas é um dos discípulos de Jesus. Ele tem um nome que é grego, e a gente não sabe o nome hebraico dele. Filipe, é Filipe. O nome Filipe não é hebraico, é grego, e ele não tem outro nome, né? A gente não sabe.
Então, o simples fato de Lucas ter o nome de Lucas não significa dizer que ele não era hebreu. Então, assim, pode ser que ele fosse, né? E dentro dessa linha de raciocínio, é até interessante pensar que ele realmente era, né? Bom, em relação às línguas, acho que a maioria aqui sabe disso. A Bíblia foi escrita basicamente em hebraico e grego, né? O Antigo Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego. Existem partes do Antigo Testamento que foram escritas em aramaico. O aramaico é uma língua parecida com o hebraico. Na verdade, elas têm a mesma origem. Só que o aramaico é a língua que era falada na Síria e o hebraico falado em Israel. Então, elas são muito parecidas, mas não são iguais. Então, por exemplo, a gente percebe no próprio Evangelho que de vez em quando existem umas palavras em aramaico. Por exemplo, Maranata. Já ouviram essa palavra, né? Maranata. Não é uma palavra em hebraico, é uma palavra escrita em aramaico. Então, no caso do Antigo Testamento, partes de Esdras, Jeremias e Daniel foram escritos em aramaico, geralmente quando eles estão citando algum documento, algum pronunciamento de algum rei, aí eles colocam em aramaico. No caso do grego, existem algumas palavras também em aramaico e algumas em hebraico, só que é mais como se fosse uma linguagem técnica, né? Não é uma frase inteira, por exemplo. Então Jesus fala assim, para os fariseus, vocês pegam lá o que devia dar aos pais de vocês como herança, né? Como para ajudar os pais de vocês, e dizem que é corban. Aí o texto vai e explica, né? Bota lá explicando o que significa corban, né? Que é uma oferta dedicada a Deus, que dedicou a Deus já foi, você não vai tomar de volta. Então tem algumas palavrinhas, mas na verdade ele foi escrito todo em grego, é chamado de grego koiné, porque não é o grego falado em correspondências oficiais. É como se fosse, talvez uma comparação, o português escrito e o português falado. Isso é um detalhe interessante, só por curiosidade. Existem algumas evidências de quem estuda muito mais do que eu e quem entende a língua, que provavelmente a maioria, uma grande parte dos livros do Novo Testamento foram escritos originalmente em hebraico e depois foram traduzidos para o grego. Por que eles sabem isso? Vou dar um exemplo meu. Eu consigo traduzir um texto em inglês. Quando eu leio um texto traduzido do inglês, eu olho e falo, pô, essa tradução só mal feita. Aí alguém até fala, como é que você sabe que foi traduzido? Por causa disso aqui, ó. Tá vendo essa frase? Essa frase não é natural nossa. É uma frase natural do americano. Mas quem traduziu não quis ou não soube fazer uma tradução que a gente chama de dinâmica, né? Que seja mais parecida com o jeito que a gente fala. E aí fica aquela forma meio americanizada ali, né? A mesma coisa acontece com o grego. Tem muitas passagens, para quem entende, né? Para quem sabe ler, que olha e fala, rapaz, isso aqui não tem cara de grego não. Isso aqui tem cara de hebraico, né? Então existem essas pequenas evidências, e isso é interessante, porque significa dizer que antes que a gente tivesse o Novo Testamento como a gente tem hoje, existia já alguns manuscritos, alguns pergaminhos, né? Talvez, escritos em hebraico, e que depois pegaram aquilo e juntaram tudo e botaram em grego. Até porque o grego era a língua oficial do Império Romano, então se os apóstolos queriam que isso se disseminasse, então foi certo mesmo botar tudo em grego para que, né, todo mundo pudesse ler, né? Bom, em relação à cultura e à teologia do Antigo Testamento, deixa eu até ver aqui até onde eu vou levar isso. Beleza. Eu já falei sobre isso aqui, né? A gente tem um período muito longo de composição dos livros do Antigo Testamento e também juntando com o do Novo Testamento, e a gente percebe que essa cultura, ao longo dos livros, ela sofre realmente uma mudança, né? Então, por exemplo, tem coisas que você lê lá no Gênesis, você acha até estranho, né? Então, Abraão fez um pacto lá e o cara botou a mão embaixo da coxa de Abraão, né? Negócio esquisito, velho. Mas da cultura da época, né? Quando você vai ver lá na frente
talvez na época dos reis, ou até um pouquinho mais para frente, na época dos profetas, você já vai ver alguns costumes um pouco diferentes, né? Isso é normal, porque o período foi longo, né? E a gente consegue perceber também, o que é interessante, é que às vezes a gente percebe a cultura evoluindo, mas às vezes você percebe a cultura involuindo, ou seja, desevoluindo, né? Então, um exemplo da evolução, e aí especificamente falando dentro da questão de Deus, né, da relação com Deus, a gente percebe uma evolução no relacionamento com Deus, até de Deus mostrar algumas coisas, ou de Deus revelar algumas coisas. Mas ao mesmo tempo a gente também vê o povo recebendo de Deus a lei, começando a fazer a vontade de Deus, todo mundo empolgado, vamos servir a Deus. Aí passa 1, 2 gerações, o povo está todo mergulhado na idolatria, né? E aí às vezes a gente fica até pensando, pô, véio, esse povo de Israel era miserável demais, se fosse eu tocava fogo em tudo. Mas pense o tempo que passa. E só para servir de exemplo, Reforma Protestante aconteceu na Alemanha, começou, né, na Alemanha, há uns 500 anos atrás. Praticamente todo mundo virou protestante. Alguns forçados, né, da noite para o dia, mas muita gente virou protestante mesmo. Aderiu àquilo ali, né, passou inclusive a cultuar Deus de verdade a partir daquilo ali. Vai ver como é que está a Alemanha hoje, 500 anos depois. As igrejas, a maioria das igrejas luteranas fechou, virou boate, virou museu, né? A Europa como um todo, a Europa foi o berço da Reforma Protestante, né? Países como, por exemplo, Zwinglio era da Suécia, Zwinglio era Suíça era Calvino, não? Mas vamos pegar a Suíça, Calvino não era só protestante não, Calvino era puritano, era uma fé rígida. Vai ver como é que está a Suíça hoje, vai ver como é que está a Holanda. A Holanda foi um foco de protestantismo, de onde veio coisas fantásticas de lá. Hoje em dia é o país mais liberal da Europa. O povo pode tudo lá, fumar maconha no meio da rua, usar droga, prostituição, tem a rua da prostituição, você vai lá, a mulher fica na vitrine e tal. Então quer dizer, pense Israel num período mais abrangente ainda, 1000 e poucos anos, né? Então assim, as culturas vão mudando e infelizmente nesse processo também a cultura boa vai se perdendo, né? E a gente percebe isso na Bíblia. Por isso que os profetas precisaram vir, né? Mais para frente. Então, mesmo diante de tudo isso, a gente percebe essa coerência, essa homogeneidade, né? Da teologia, da revelação de Deus. E uma coisa interessante que a gente percebe é que a Bíblia começou com a Torá, né? Para quem nunca ouviu falar isso, Torá é os 5 primeiros livros de Moisés, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números, que eu esqueci. Pentateuco, né? Chamamos de Pentateuco. Torá é o nome dado pelo judeu, significa lei. A lei é a base de todo o Antigo Testamento. Então, tudo que você vai ver depois desses 5 primeiros livros, vai sempre ter o alicerce na lei. E é interessante que, por exemplo, quando chega o período dos profetas, o papel dos profetas não é outro, a não ser dizer, voltem a cumprir a lei pelo amor de Deus, porque o povo estava abandonando, né? Isso já num período de 500, 600, 800 anos, né? Depois. Então, a gente pode dizer assim, que o coração do Antigo Testamento é a lei de Moisés, é a Torá. Tudo depende dela, né? Até chegar o Jesus, a Torá era o foco, era o centro principal. Inclusive uma coisa até que a gente não vai tratar disso aqui agora, mas muitas vezes a gente percebe, é meio que igual o preconceito de brasileiro, né? Brasileiro é preconceituoso, existe preconceito racial, mas ninguém se considera preconceituoso, né? Assim, não, eu não sou preconceituoso. Inclusive, tu já ouviu aquela piada do preto que estava na fila? É nesse nível, né? O cara diz, não, eu não sou preconceituoso, mas conta piada, né, e tal, etc. A gente percebe um pouco dentro do protestantismo isso em relação à lei. Existe um preconceito com a lei. Então as pessoas não, a gente não é contra a lei. Mas na prática, meio que assim, a lei não presta. E isso é uma coisa para ser tomada cuidado, na verdade, porque a lei é de Deus, né?
foi Deus que instituiu a lei, né? A gente tem que entender o papel da lei hoje, porque de fato houve uma mudança de paradigma, né? Mas a lei foi o alicerce lá, permeou todo o Antigo Testamento e também o Novo Testamento, né? Inclusive a Bíblia dos apóstolos era a lei, né? Sim, eu botei esse detalhe aqui da interpretação, porque o que é interessante? A gente não tem no Antigo Testamento uma necessidade ou uma preocupação em interpretar o que está escrito. Então você não vai, por exemplo, encontrar livros, pelo menos até os profetas, né? Você não vai encontrar livros tentando interpretar a lei, dizendo como é que tinha que ser feito e tal. Isso era feito lá por eles mesmos, na prática, né? Eles na prática lá estavam vivendo aquilo e muitas vezes até descobrindo dificuldades, né? Poxa, mas Deus falou que era para fazer tal coisa, mas não entendi como é isso. Aí tinha que ter lá o sacerdote para poder interpretar e explicar direitinho, né? Quando chega no livro dos profetas, a gente já encontra um negócio interessante, porque como o povo já estava abandonando a prática da lei, os profetas vinham para reforçar não apenas o mandamento, mas também a interpretação do mandamento. Então, às vezes a gente vê isso nos profetas, eles mostrando assim, olha, por exemplo, vou dar um exemplo, isso inclusive um profeta lá das antigas, né? Samuel. O Saul fez aquela asneira de sacrificar sem Deus mandar. Deus não tinha mandado ele sacrificar nada. Ele chegou lá e sacrificou. Na cabeça de Saul, eu fico até com pena de Saul, não vou mentir não, eu fico com pena de Saul. Na cabeça de Saul ele pensou, rapaz, eu mesmo que não vou para a guerra sem antes consultar Deus. Samuel não chega, Deus sabe o que Samuel está fazendo, eu vou adiantar meu lado. Ou seja, o propósito dele não era ruim não, velho. Porque ele não fez aquilo tipo, bota essa porcaria, não. Ele pensou assim, eu vou sacrificar Deus para Deus falar comigo, para Deus me revelar o que eu devo fazer. Mas Deus não mandou ele fazer aquilo. E olha o que Deus fala para Saul, né? Através de Samuel. Ele fala, porque você demorou, não sei o que, não sei o que. Aí Deus fala o seguinte, ou melhor, Samuel fala, e Deus está mais preocupado que se faça sacrifício ou que se cumpra a vontade dele? Isso já é uma interpretação da lei. Porque se você ficar só com o pé da letra, Saul está certo. Mas tinha que sacrificar, né? Samuel não chegou, como é que a gente vai para a guerra sem sacrificar? Só que Samuel já está mostrando, olha, não é bem assim. Deus quer mais, e depois Deus fala isso de novo, né? Misericórdia quer e não holocaustos, por exemplo, né? Acho que é Davi que fala isso, né? Então, a gente já vai encontrar nos livros dos profetas coisas mais voltadas para a interpretação da Bíblia. A gente mais para frente vai tratar sobre essa questão, que é primordial isso, a gente saber como interpretar a Bíblia, para a gente não ficar por aí pensando e ensinando bobagem, né? Então, quando a gente chega no Novo Testamento, a gente já tem uma cultura um pouco diferente. Só resumindo, da época de Malaquias até chegar ao período de Jesus, do nascimento de Jesus, Israel já tinha sido dominado pelos assírios, antes até de Malaquias, né? Os assírios, pelos babilônios. Depois dos babilônios veio os persas, tudo dominando o povo de Israel. Depois veio os sírios e depois veio os romanos. Quer dizer, num período aí que eu não sei bem dizer assim, mas pelo menos um período de quase uns 800 anos, Israel foi dominada por 5 impérios. E cada um desses impérios meio que imprimindo um pouco da sua cultura. Tanto é que quando chega mais ou menos em 200 a.C., surge um povo bem conhecido nosso, que a gente não vai muito com a cara, que são os fariseus. Você sabe por que surgiram os fariseus? Porque eles estavam com medo da cultura helenista influenciar o judaísmo. Então eles criaram o farisaísmo com o intuito bom de fazer assim, olha, vamos purificar o povo, vamos incutir na cabeça do povo que ele não pode se envolver com as coisas dos outros povos. A gente tem que manter nossa identidade e nossa fé. Esse era o objetivo do fariseu. Não era ruim, tá bom, né? Então, a gente percebe que quando chega no tempo do Novo Testamento, apesar dessa quantidade de cultura acumulada,
Mas justamente por causa disso, o judeu já estava mais, vamos dizer assim, cercado, precavido contra essas coisas. E o fariseu é o exemplo máximo disso, né? Tanto é que a gente percebe até pela Bíblia mesmo que os fariseus são a elite religiosa do tempo de Jesus. Por quê? Porque eles eram os caras que meio que resguardavam a fé contra as influências de Roma, contra as influências dos gregos, né? E cá entre nós, a cultura da época está voltando, né? Está tudo voltando para o nosso tempo hoje, mas era prostituição, adultério, assassinato, culto a ídolos, culto de prostituição no templo. Você não, né? Ele lá ia no templo para cultuar, fazendo sexo com prostitutas, cultos pagãos, homossexualismo como estilo de vida. Esse era o padrão de vida grego e romano. Então, o judaísmo já tinha criado uma barreira em torno de si, sabe? Então isso é interessante porque quando Jesus chega, Jesus não encontra um povo afastado de Deus. Perceba, o povo não tinha talvez comunhão com Deus, até porque Deus não estava falando muito, né? Deus já não falava há 400 anos. João Batista quebrou o silêncio, né? Daquele período. Mas a verdade é que o povo era um povo mais dedicado a Deus. Você percebe, por exemplo, que no contexto do primeiro século, não tem idolatria em Israel. Você não encontra idolatria mais. Exato. Eles já encontram um momento preparado. E a gente percebe por que a Bíblia fala que Jesus veio na plenitude dos tempos. Né? Pensa, uma plenitude de tempos, será que não seria hoje? Né? Mas aquele lá era a plenitude dos tempos para a vinda de Jesus. Né? Porque todo o cenário estava montado, inclusive dentro do próprio judaísmo, dentro do próprio Israel, né? Então, é bom ter isso em mente. Qual era a Bíblia que Jesus e os apóstolos liam? Era a lei de Moisés, era o livro dos profetas, era os salmos, né? Então, toda a base doutrinária de Jesus e dos apóstolos vem daí. Não foi uma coisa que Jesus inventou do nada, né? Jesus não chega assim e fala, olha, não odeia o seu inimigo não, viu? Ele não estava sendo original, a verdade é essa. Jesus não estava sendo original. Jesus estava reforçando o que já tinha sido dito há muito tempo, porque isso tem nos profetas. Entendeu? Então a gente tem, inclusive eu vou até adiantar aqui uma coisa que eu quero mostrar na frente. Mais ou menos isso aqui, ó. Isso aqui tá diferenciado para fazer do tamanho a quantidade, né, de livros e de material. Mas a ideia é o seguinte: tudo está alicerçado na lei de Moisés. Quando veio os profetas, estava alicerçado na lei de Moisés. Quando veio os escritos de sabedoria, né, salmos, provérbios e tal, estava alicerçado nos profetas e na lei. Quando vem Jesus pregando e os apóstolos, eles estão alicerçados nisso aqui tudo, que é o Antigo Testamento, né? E quando a gente vai chegando lá na frente, o Apocalipse, por exemplo, a gente tem o Apocalipse também reforçando coisas que Jesus falou, mas também reforça coisa que Moisés falou, coisa que Isaías falou. Então é por isso que a gente encontra até assim, por exemplo, no Apocalipse, né? Eu já vi uma crítica falando assim, o Apocalipse é uma colagem de profecia. O Apocalipse, você pega, o cara pegou coisa de Isaías, pegou coisa de Malaquias, pegou coisa de Zacarias, pegou coisa de não sei quem, juntou tudo e fez um livro. Mas é quase isso mesmo. Porque o que estava sendo dito lá na frente era para mostrar que o que ele estava dizendo já está sendo dito há muito tempo. Aquela profecia ali já estava sendo dita há muito tempo, né? Para a gente fechar essa parte aqui, sim, um detalhe que eu queria falar, que eu meio que já falei, que é essa questão aí do judaísmo. Mais ou menos começando com os fariseus, uns 200 anos antes de Cristo, eles começaram a formular de uma forma mais sistemática a interpretação da Bíblia. Até por causa dessa problemática que acontecia lá na cultura, de ter muita influência externa, né? Influência de povos pagãos e tal. Então eles começaram a formular a interpretação. Como assim? Por exemplo, vou dar um exemplo básico. Deus fala, no 7º dia você deve descansar, você, seu servo, sua serva, seu animal e tal.
1000 anos depois, vem um engraçadinho e fala assim: ah, mas trabalhar é ir para o campo. É ir para o campo arar a terra. Mas não fala que eu posso fazer uma outra coisa. Aí vem os rabinos, né? Os sábios do judaísmo e fala assim: opa, peraí, vamos explicar direitinho isso agora e deixar isso certo? Ó, gente, trabalho, isso eu estou dizendo o que eles falavam, tá? Não é necessariamente o que a gente acredita, né? Trabalho é qualquer coisa que você faça que não seja um culto a Deus. Que no caso lá naquele tempo era ir no templo, oferecer um sacrifício, etc, né? Então, qual é a interpretação que foi dada no judaísmo para o sábado? Você não pode andar mais do que a distância da sua casa para o templo. Pronto, aí cobre tudo. Entendeu como é mais ou menos a ideia? Quando chega no tempo de Jesus, essa interpretação, ela não está ainda totalmente desenvolvida, mas ela já está bastante desenvolvida. Então, muita coisa, depois eu vou até entrar mais em detalhes sobre isso, que é uma parte bem interessante, que é essa parte da interpretação da Bíblia, que quando Jesus vem falando algumas coisas, vem pregando algumas coisas, Jesus não estava falando diferente do fariseu, por exemplo. Ele estava falando a mesma coisa. Tanto é que Jesus chega e fala assim: ó, os fariseus, reuniu o povo, né? Reúna aqui que eu vou falar uma coisa. Os fariseus e os escribas se assentam na cadeira de Moisés, ou seja, eles têm autoridade espiritual. Façam tudo o que eles mandam, mas não vivam como eles, porque eles pregam, mas não vivem na prática, são hipócritas. Então, quer dizer, Jesus está falando contra o ensino? Não, ele está dizendo que eles estão ensinando não está errado não, está certo. Agora, seja melhor do que eles, porque eles falam que faz, mas não faz. Aí vem Jesus e dá uma cacetada e fala: se vocês não forem, se a justiça de vocês não for maior do que a do fariseu e do escriba, vocês não vão entrar no reino dos céus. Rapaz, eu se eu vivesse naquele tempo, eu falasse: ah, não dá para mim não, velho. Porque exceder o que se considerava, né, pelo menos, né, a justiça do fariseu, o fariseu está aqui, ó. Pelo menos na cabeça do povo era assim, né? O fariseu está aqui, o cara conversa com Deus ali, cara a cara. Jesus quer que eu seja mais do que o fariseu? Mas a gente sabe que Jesus está falando de outra coisa, né? Jesus estava falando de uma profundidade espiritual que o fariseu talvez não tivesse, né? Então, fechando isso aqui da cultura, eu só queria já adiantar um pouquinho dentro desse nível, né, desse assunto da questão da cultura, destacar esses pontos aí em relação à interpretação da Bíblia. Primeiro, a doutrina do Novo Testamento é construída sobre a revelação do Antigo, foi aquilo que eu mostrei ali, né? Tudo que foi pregado por Jesus e os apóstolos tem base no Antigo Testamento. Segundo, a tradição apostólica bebe, ou seja, traz coisas da tradição rabínica, mesmo que não dependa dela. Então, assim, tem muita coisa que, se você for procurar livros, e eu estou nessa onda agora, eu estou catando esses livros, que mostram que muita coisa que os próprios sábios ensinavam, os próprios rabinos, os próprios fariseus ensinavam, Jesus ensinava igualzinho. Só que muita coisa também que eles ensinavam, Jesus falava o contrário. Então, quando você encontra, por exemplo, Jesus lá em Mateus 5, dizendo, não disseram tal coisa, eu, no entanto, digo diferente. Jesus estava meio que mostrando um outro lado da interpretação, né? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente descobre isso, porque isso não está lá explícito na Bíblia, a gente percebe, por exemplo, Jesus falando sobre casamento. Aí, Jesus fala assim: olha, a única coisa que Deus permite, a única situação permissível para um divórcio é o adultério. É se houver imoralidade. Jesus estava falando exatamente a mesma coisa que um sábio da época, inclusive o avô de Gamaliel, aquele Gamaliel famoso, chamava Hilel, ele falava exatamente o que Jesus falava, porque existia um outro cara, chamado Shammai, se não me engano, é Shammai mesmo, né? Shammai falava assim: não, se o cara não gostar da cara da mulher, se ele acordar um dia e olhar assim, você ficou feia, ele pode divorciar da mulher, porque a Bíblia fala, ele, né, trazia a interpretação dele, porque a Bíblia fala que ele se desagradou da esposa. Mas aí veio o outro e falava: não,
Quando a Bíblia fala de desagradar, está falando de imoralidade. Então é a única maneira de se divorciar. Então, quer dizer, Jesus estava falando igualzinho a ele. Meio que dizendo assim, Jesus não fez isso, né? Mas meio que dizendo, olha, Shammai não falou tal coisa, e Hillel falou tal coisa, quem está certo é Hillel, viu? Shammai está totalmente errado. Ele quase estava fazendo isso, né? Então, veio muito disso também na tradição apostólica. E o pensamento bíblico, em especial o do Novo Testamento, é israelita e judaico. Ou seja, a gente não quer e não precisa virar judeu. A gente não precisa praticar judaísmo para poder entender a Bíblia, para poder se aprofundar. Mas eu digo a vocês uma coisa. Se você conhecer essa base do judeu, te ajuda em muita coisa. Porque até você entende o pensamento dos próprios apóstolos. E é uma coisa que eu tenho descoberto agora, isso aí. Vou tentar uma hora mais para frente, tentar passar isso aí para vocês, que é muito interessante. De mostrar, por exemplo, que os métodos de interpretação da Bíblia que os apóstolos usavam, não é o método que a gente usa hoje. É o método judaico. Então você encontra umas coisas até esquisitas às vezes, né? Eu não sei se alguém vai lembrar agora, mas com certeza você já se bateu com alguma passagem da Bíblia que fala, porque está dito na Bíblia tal coisa, cumprindo a palavra do profeta. Quando você vai comparar, rapaz, o que tem a ver uma coisa com a outra? O cara está falando de A e o profeta está falando de B. Mas quando você entende a lógica da interpretação do judeu, você consegue entender o ponto. Ah, que viagem! Quer ver um exemplo interessante? Para a gente encerrar. Mateus fala que Jesus foi morar em Nazaré. Aí ele diz assim, e ele foi morar em Nazaré para se cumprir o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado Nazireu. Eu não vou nem dizer no grego, no hebraico, que provavelmente é o original dessa passagem, ele faz uma referência a uma ou duas profecias do Antigo Testamento que chamam o Messias de renovo. Isso está lá em Isaías, e se não me engano, também acho que é Zacarias, não tenho muita certeza, mas com certeza em Isaías. Chamam o Messias de renovo. Renovo em hebraico, pode também ter essa palavra, tem umas 2 ou 3 palavras, mas uma das palavras é Netzer. E o nome de Nazaré é Natser. Então você percebe que ele estava fazendo um jogo de palavra. Ele falou assim, Jesus foi morar em Nazaré, porque lá no Velho Testamento está dizendo que ele vai ser chamado de Natser. Por isso que ele foi morar lá. Para a gente não vê lógica nenhuma nisso. Mas para o judeu, no método de interpretação dele, ele vê 2 palavras parecidas, que tem a mesma raiz, que é renovo, e fala, tem tudo a ver. Está cumprindo a profecia. Jesus não foi morar em Nazaré em vão. Não foi à toa, né? Então, é interessante também observar isso, porque a gente percebe um pouco algumas coisas que às vezes é difícil entender na Bíblia. A verdade é que tem coisas que são difíceis mesmo de entender, né? E você precisa se aprofundar um pouquinho mais.